Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. O agronegócio exportou 101 bilhões de dólares em 2018, 42% do total, que foi de 239 bilhões em exportações. Na liderança dos países que mais importam do Brasil, desponta a China, com 66 bilhões. Nesta edição do programa Desafios, vamos falar sobre o que o Brasil precisa fazer para se manter ou avançar neste ranking. E há desafios a serem enfrentados. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo Marcos Sawaia Janck, titular desde janeiro da Cátedra Luiz de Queiroz de Sistemas Agropecuários Integrados da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, sediada em Piracicaba, interior de São Paulo. Marcos Janck preside a Aliança Agro Ásia Brasil, que reúne os exportadores brasileiros voltados para aquela área do mundo. Acaba de voltar de Singapura, onde esteve 4 anos, e já ocupou inúmeros postos de destaque em empresas e instituições internacionais do setor e detém uma visão privilegiada dos interesses e desafios do agronegócio brasileiro. Caro Marcos, seja bem-vindo. Eu queria começar a conversa lembrando que eu já assisti uma apresentação sua em que você mostrou um mapa sobre a distribuição da população do mundo e a enorme demanda potencial por alimentos na Ásia e Extremo Oriente. É o maior mercado do mundo para produtos alimentares? Sem dúvida. Bom dia a todos, é uma satisfação imensa estar aqui hoje e voltar a essa casa, a USP, a minha universidade, para falar sobre agronegócio, que eu acho que é um dos temas centrais da inserção internacional do Brasil. E dentro desse contexto, a Ásia é o grande porto, destino do mundo, porque a Ásia concentra, se você olhar a Ásia inteira, 60% da população do mundo, né? É a região que tem tido maior crescimento de renda per capita e tem havido um processo acelerado de urbanização, né? Só na China foram 280 milhões de pessoas que migraram do campo para a cidade nas últimas 5 décadas. Então, existe esse movimento de gente do campo para a cidade, mais a renda per capita, mais a população. Isso faz da Ásia o destino natural de muitos produtos, mas particularmente produtos que são intensivos em recursos naturais, como é o caso do agronegócio, né? A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil e é o grande parceiro do agronegócio brasileiro. E o Brasil explora bem esse mercado já ou tem muito que avançar? Olha, tem crescido muito, né? Você sabe que você falou que esse último ano nós ultrapassamos a barreira de 100 bilhões de dólares, né? Que dá quase metade das exportações brasileiras. Em 2000 eram 20 bilhões de dólares. Né? Hoje nós exportamos para mais de 200 países, mas a concentração na Ásia é cada vez maior. Para você ter uma ideia, em 2000 nós estamos falando de 15% das exportações para a Ásia. Hoje já é 55% para a Ásia e quase 40% só para a China. Né? Então, realmente tem crescido muito, mas ainda muito centrada em pouquíssimas commodities. Né? No caso da China, a nossa exportação é essencialmente grãos de soja. Né? A China demanda proteínas vegetais para fazer proteínas animais. Né? E ela é grande compradora do Brasil e da Argentina. Né? Então a gente ainda tem que diversificar essa pauta. Nós hoje dependemos na pauta com a China essencialmente de soja e de minério de ferro. Né? São 2 produtos que respondem por mais de 70% da exportação. A gente tem que diversificar. Me parece que algumas empresas já estão tentando aumentar o valor agregado na área de alimentos. Por exemplo, além de só exportar carne, já estão se estabelecendo nessa área em alguns países para produzir esfirra, quibe, coisas desse tipo. Essas iniciativas foram para frente? Eu acho que muito pouco, sabe? O Brasil é conhecido no mundo inteiro como um país muito competitivo em commodities, essencialmente pela revolução agrícola que aconteceu a partir dos anos 70. Né? Hoje, por exemplo, a gente produz na mesma área, sem irrigação, soja e milho, por exemplo. Né? A gente faz a chamada dupla safra. Né? Temos o plantio direto, temos grandes ganhos de produtividade, temos uma migração de brasileiros para as novas fronteiras nesses últimos 40 anos. Então, isso tornou a gente um exportador de commodities. São basicamente 10
cadeias agroindustriais, né, que são exportadas, e a soja é a principal delas. Agora, na hora que a gente deixa de fazer apenas soja e consegue exportar carnes, por exemplo, que ainda é bastante restringido hoje lá na Ásia, a gente aumenta bastante o nosso valor adicionado, né? A soja vale menos de $500 a tonelada. As carnes valem de 2 a 5 mil dólares a tonelada. Então, a gente consegue fazer muito mais valor adicionado se vender mais carne, se vender lácteos, se vender frutas. Então, mesmo dentro do agro, dá para adicionar valor. Agora, chegar ao consumidor final ainda é algo muito reduzido na pauta brasileira. Você falou em 50% das exportações brasileiras de alimentos vão para lá. O segundo mercado colocado é os Estados Unidos, algo em torno de 7, 8%, se não estou enganado. Por que essa diferença abissal? É porque eles são nossos concorrentes também? Não, Estados Unidos já foi maior. Em 2000 era essencialmente Europa e Estados Unidos, né? Hoje o nosso principal mercado é a Ásia, principalmente o sul e o sudeste e o leste da Ásia. Eu diria mais o sudeste e o leste, portanto a China, Japão, Coreia e os países lá do sudeste da Ásia. O segundo grande mercado é o Oriente Médio, são os países árabes, né? E só depois que vem, vamos dizer, Europa, Estados Unidos e outros. Então a gente tem realmente uma grande predominância cada vez maior de países em desenvolvimento. Perfeito. As disputas entre a China e os Estados Unidos neste momento podem ajudar as exportações brasileiras, se continuarem assim difíceis as relações entre os dois países? Não, eu acho que no curto prazo, fruto do aumento tarifário que aconteceu, né, inclusive sobre a soja, o Brasil se beneficia, né? Mas o que está em jogo não é um aumento tarifário, o que está em jogo é a primeira guerra hegemônica do século XXI por poder. Está em pauta coisas do tipo propriedade intelectual, alta tecnologia, investimentos e muitas outras pautas, né? Então, basicamente, eu acho que se um pouco mais à frente Estados Unidos e China chegarem a um acordo, a um grande acordão, né? Sim. Isso pode vir em detrimento do Brasil, porque o nosso maior concorrente no agronegócio são os americanos, né? São eles que estão hoje em competição conosco em diversas commodities. Então, se houver um grande acordo dos Estados Unidos e China, pode tirar mercados da gente. Não só o que nós já ganhamos em soja nesse último ano, mas podemos também ser afetados nas 3 carnes, bovino, suíno e aves, lá no etanol, no algodão e vários outros produtos. Então, eu acho que a gente precisa, exatamente por isso, reforçar as nossas ligações com a China. E, nesse momento, a ministra da Agricultura está lá, exatamente para construir essa ponte, né? E ter uma parceria com a China, ao mesmo tempo que a gente pode ter com os Estados Unidos. O que eu sempre disse é que a gente não deve privilegiar um ou outro. A gente deve manter uma equidistância prudente, né, dos dois, porque são 2 mercados importantes para a gente, tanto em comércio como em investimentos. Enquanto o acordão não chega, se chegar, há uma oportunidade de mercado agora com a febre suína na China, né? Você está insistindo muito nesse ponto nos seus artigos. Na realidade eu já vinha pesquisando esse assunto há bastante tempo, porque eu estive nesses últimos 4 anos vivendo lá em Singapura, mas basicamente cobrindo 12 países da Ásia para as associações de exportadores brasileiros. E eu vou à China todos os meses, ia à China todos os meses, e então eu acompanhei esse movimento desde agosto do ano passado. Mas a situação é dramática, porque está se falando de uma redução de 20% da produção chinesa, né? A China consome 54 milhões de toneladas de suínos por ano. O Brasil produz 4 milhões por ano. Então você veja o tamanho que é a China. O que a gente faz em um mês, né? O que a gente faz em um ano, eles fazem em um mês em termos lá de consumo, né? Então, é mais da metade do consumo do mundo. Então, essa queda que vai acontecer fruto dessa epidemia, está se falando na morte de 130 milhões de animais, né? Isso é uma tragédia, né? Que tem a ver muito com as condições de trânsito de animais, não só na China, mas em toda a Ásia, né?
A China é uma região onde a suinocultura é muito forte, então a doença está se espalhando rapidamente e pode gerar oportunidades para a gente exportar mais carnes. Mas, ao mesmo tempo, reduziu-se já o consumo de soja, porque com esse abate lá dos animais, fala-se que esse ano o Brasil deve exportar de 5% a 10% a menos soja para a China do que o ano passado. Na hipótese de confirmar-se o acordão, existe a possibilidade do Brasil recolocar essas exportações para a China, esse ganho de exportações, inclusive, recente para outras regiões, ou é muito difícil? Olha, eu acho que na soja é muito difícil, porque a China é o grande comprador de soja, fruto da sua pecuária, do seu consumo de carnes, que se acelerou muito nos últimos anos, né? Claro que se houver uma situação que cai muito o consumo da China, seja pela guerra comercial, seja pela peste suína, outros países poderão vender mais para a China, mais carnes, e vão comprar soja do Brasil, né? Então existe uma pequena realocação, mas eu diria que é uma situação bastante crítica para a gente. Mas eu diria que nesse momento nós estamos num momento mais otimista para a exportação, porque uma vez que a China vai precisar de mais carne, né, o Brasil pode realmente ampliar suas exportações diretas de carnes para a China, inclusive diversificando um pouco dessa pauta que é muito centrada só na soja. Apesar do Brasil ser o terceiro maior exportador agrícola do mundo, você tem dito que os ganhos de produtividade e qualidade que tem havido aqui na produção brasileira dentro das fazendas não é conhecida no exterior. Por que isso acontece? Não, eu acho que são duas questões aí. Uma delas é que a gente é muito eficiente na produção agropecuária, os ganhos de produtividade foram intensos, existe uma revolução tecnológica em andamento, existem agricultores muito capacitados que migraram pelo país e que foram produzir com mais escala, com mais tecnologia, né? São verdadeiras revoluções tropicais que aconteceram, principalmente nas áreas lá de Cerrado, há 30, 40 anos atrás, com essa agricultura intensiva de alta produtividade que a gente fez. Infelizmente, quando a gente vai para o processamento lá de produtos agropecuários, a gente já perde eficiência porque temos custos ambientais, custos de mão de obra mais elevados que os países em desenvolvimento, que são nossos concorrentes. Eu acompanhei esse fenômeno de perto. Depois, quando a gente vai lá para a logística, um modelo baseado em caminhão, né? Também muito pouco eficiente. Os portos estão em melhora, mas bastante congestionados e com vários problemas. Então a gente perde eficiência da fazenda para frente, infelizmente, perde muito, né? Esse é o primeiro problema. O segundo é que a gente nunca trabalhou a nossa imagem lá fora, né? Outros países como a Austrália, Canadá, Estados Unidos, Europa, a Nova Zelândia, o Chile até mesmo, o Peru, né, tem feito campanhas muito fortes de imagem país, de reconhecimento dos seus produtos e das suas marcas, da sua rastreabilidade, e a gente ficou basicamente vendedor de volume, mas a gente nunca criou essa imagem diferenciada, né? Com imagem de país que desmata e coisas desse tipo, que são muito sensíveis lá fora, né? Exatamente, quer dizer, na verdade teve um embate com a Europa, né, nesse assunto, bastante grande. De fato, o Brasil, 2, 3 décadas atrás, tinha uma taxa muito elevada de desmatamento, mas essa taxa caiu 70%, 80%, né? E hoje existe muito mais controle, né? Mas ainda a imagem continua sendo uma imagem negativa, principalmente na Europa, né? Eu diria que na Ásia não há muita imagem, né? As pessoas nem sabem que o Brasil é exportador agrícola, ainda que os produtos agrícolas estejam presentes em qualquer mesa lá na Ásia, pelo fato da soja, algodão, celulose, carnes, etc. Mas são basicamente commodities que são entregadas aos importadores, que depois fazem os seus produtos, as suas marcas, etc., né? Então eu vou lá no restaurante lá de Singapura, encontro carne americana, carne australiana nominada em qualquer cardápio, mas a gente não vê o nome da carne brasileira. Ela entra com mais volume do que as outras duas, né, em termos individuais,
mas não existe essa diferenciação. Então, eu acho que a diferenciação passa por um esforço que vai ter que ser feito de marca, de gourmet, de presença junto à cadeia produtiva como um todo lá fora pelas empresas, mas também uma imagem país que tem que ser melhorada. Isso é um problema que existe no Brasil desde os tempos áureos do café, né? O café brasileiro nunca conseguiu ter uma imagem própria lá fora, né? O café colombiano tinha muito mais imagem do que o brasileiro. A Colômbia investiu muito lá no Juan Valdez, nas campanhas, e criou uma diferenciação. E na Ásia, eu vi nesses anos todos o crescimento do consumo de café do Vietnã, né? O Vietnã está fazendo um belo trabalho de diferenciação de imagem na Ásia e a gente ainda é vendedor de café commodity, de café verde com pouca diferenciação. Então, eu acho que esse esforço deveria estar acontecendo em todas as cadeias produtivas, ainda que eu não acho que ele substitui a commodity. Tá? Eu acho que o Brasil, a força do Brasil, a eficiência, a competitividade nossa não é no produto acabado, é no produto que sai do Brasil a custos baixos e que vai ajudar a garantir a segurança alimentar do mundo, né? Eu acho que esse ponto é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a nossa pauta está errada. Ela não está errada, ela reflete as nossas vantagens competitivas, né? A gente se tornou o terceiro maior exportador do mundo, graças a essa revolução que houve, e podemos fazer mais na logística, mais lá no processamento e mais na diferenciação dos nossos produtos lá no exterior. O Brasil precisa sofisticar sua atuação nas instâncias internacionais em função do cada vez mais complicado quadro das relações globais? Eu acho que a gente está numa virada. A gente falou sobre a primeira guerra hegemônica do século XXI, Estados Unidos e China, né? Uma guerra que vai durar muitos anos, né? E que eu acho que vai redesenhar muito do que é o mundo econômico, né? Talvez até o mundo político e o mundo diplomático. Mas o fato é que os novos líderes do mundo hoje também estão rejeitando os grandes acordos internacionais, né? Quase todas as frentes, OMC, clima, enfim, diversas frentes internacionais hoje estão sendo questionadas, a própria ONU e várias outras organizações. Então, eu acho que o Brasil tem que ter um papel de ajudar a construir essas organizações. Eu acho que o fato delas terem sido criadas depois da Segunda Guerra Mundial ajudou o mundo a crescer muito, porque são regras do jogo importantes que têm que ser criadas. Por exemplo, na área agrícola, ainda existe muito subsídio, muito protecionismo tarifário e não tarifário pelo mundo. O Brasil sofre demais com isso. Por exemplo, hoje nós só temos 62 plantas produtivas, fábricas, aprovadas para exportar carne para a China. O sistema é muito pouco transparente, a aprovação é muito morosa. Então, eles compram soja, né, grão de soja, para fazer farelo lá na China, para alimentar suínos e aves na China. Uma conversão alimentar pior que a nossa. E eles restringem a entrada de carnes em função de um protecionismo aos seus produtores, né? Então, isso só vai ser vencido, claro, em negociações bilaterais, sempre haverá algo que pode ser feito. Nesse momento temos uma oportunidade gerada pela peste suína, mas é preciso regras mais rígidas, mais fortes, que disciplinem o comércio nas organizações internacionais e particularmente na Organização Mundial do Comércio, né? Além do esforço do governo, exigiria-se também o esforço das empresas para entrar nessa discussão. Eu diria assim que as empresas devem estar representadas setorialmente. Sim. Essa representação no exterior é muito frágil do Brasil, tá? Eu comparei, inclusive, num dos estudos que eu fiz, no livro lá do Roberto Rodrigues, que marcou o primeiro ano da cátedra. Eu fiz o capítulo internacional e eu faço uma comparação da estrutura da presença do governo e do setor privado brasileiro no exterior, né? E nós somos muito menores que países bem menores que a gente, sabe? Sim. Então, a gente tem pouquíssimos adidos, a gente tem uma diplomacia muito atuante, mas desconectada em grande parte do setor privado, e culpa do setor privado, que não demanda adequadamente. Nós temos quase nenhuma associação
empresarial representada lá fora. Então, eu acho que nós temos que ampliar a representação privada, principalmente no nível setorial, já que as grandes empresas já estão, mas no nível setorial, sim. E temos que reforçar também o interesse que o Brasil deve ter num sistema multilateral mais sólido, né? Eu acho que a gente não pode abandonar o Acordo do Clima, não pode abandonar a Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional de Epizootias, que trata de todas as doenças animais e vegetais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reforçar as organizações internacionais em todas as áreas. Vamos falar um pouco da nossa casa. A Exalc é considerada uma das 5 melhores escolas de ciências agrárias do mundo. E agora está fazendo parte do Centro Brasil-China de Inovação e Tecnologia Agropecuária, na ilha de Hainan. O que esse centro se chama Aliança Acadêmica A5. O que essa aliança é? São duas coisas. Uma é que em 2016, no ranking da US News, um ranking de muito prestígio lá nos Estados Unidos, as 5 primeiras faculdades de ciências agrárias do mundo foram a Universidade de Wageningen, lá na Holanda, Cornell, Davis, né, as duas grandes universidades agrícolas americanas, a China Agricultural University, que é a grande universidade agrícola da China, e depois a Exalc, né? Então, essas 5 faculdades fizeram parte do ranking e resolveram criar essa aliança acadêmica agrícola, né? Sim. Que hoje prevê a troca de professores, de estudantes, eventos internacionais, encontros. Nós vamos fazer lá na Exalc agora em julho um curso de férias, né? Um summer program, para estudantes dessas 5 faculdades que virão passar 2, 3 semanas conosco. Os nossos estudantes vão participar de um challenge lá na China também, né? Esse ano ainda. Então, tem várias atividades acontecendo no âmbito da aliança das 5 maiores e principais, maiores não, mas as principais, as mais reputadas escolas agrícolas do planeta. A outra coisa que nós fizemos, e eu participei disso já desde o ano passado, foi a criação desse Centro Brasil-China de Inovação em Agropecuária, né? Em sistemas agropecuários integrados. Foi muito interessante, porque quando nós olhamos as 5 faculdades, nós vimos que o Brasil tinha relação com as americanas e com a europeia, mas não tinha quase nenhuma com a China. Só que, conforme eu falei até aqui para vocês, a China é o nosso grande destino, o nosso grande investidor, inclusive, no agronegócio. Então, nós resolvemos reforçar a relação com a China e eles que sugeriram a criação desse Centro Brasil-China de Inovação, que a primeira reunião aconteceu na ilha de Hainan, que fica bem no sul da China, próximo ao Vietnã, que é uma ilha tropical. A China não é um país tropical, né? É um país mais temperado, mas ela é muito grande, é um dos países mais grandes do mundo, e essa região, essa ilha lá no sul, é uma ilha que tem café, que tem cacau, que tem borracha, que tem várias coisas tropicais. Então, foi lá que nós fizemos esse lançamento. Eles têm grande interesse em tecnologia tropical, feita pelo Brasil, né? Tanto para investimentos que eles estão fazendo na África como aqui no Brasil. Eles querem entender mais, participar mais. E nós também temos uma agenda com eles importante na inovação. Por exemplo, nós visitamos lá na ilha o que eles estão fazendo hoje na área de frutas e legumes, é impressionante, na área de estufas, na área de alta produtividade, né? Eles têm feito grandes progressos na área da agricultura 4.0, né? Toda essa questão lá de drones, de blockchains, lá de digital, né? Eles estão com muitas inovações na China que vêm do mundo urbano, né? Eles têm desenvolvido, por exemplo, mais do que a gente, toda essa parte lá do e-commerce, né? A parte digital é muito impressionante e isso chega hoje no mundo agrícola da China. Então, tudo isso fará parte desse Centro Brasil-China de Inovação Agropecuária. Embora o foco seja inovação, é sempre um polo para distribuir outras visões, outras informações sobre o Brasil, né, na região. Inclusive, até para complementar, né, quer dizer, além do Centro Brasil-China, na nossa última visita à China, que eu acompanhei o professor Durval, que é o diretor lá da escola, o professor Núcio, o ex-diretor, né,
que está hoje aqui na Codage, né? Nós fomos lá para Hainan e nós também programamos as atividades da Cátedra Luiz de Queiroz, né? Que eu assumi em janeiro último, né? Eu assumo por um ano essa cátedra e eu assumi com essa missão de trazer um pouco mais de visão internacional para a Exalc e para a agricultura, quer dizer, trazer algo que realmente contribuísse nessas questões internacionais que são grandes desafios nossos hoje de presença e de ação, né? Então, nós resolvemos fazer junto com a CAU, que é a China Agricultural University, um livro sobre a parceria estratégica Brasil-China no agronegócio visando segurança alimentar, né? E a ideia desse livro, que vai ter 14 autores, né, 7 chineses e 7 brasileiros, a ideia desse livro vai ser um livro produzido em inglês, vão ser, portanto, 12 capítulos, mas ao final vamos fazer lá uma espécie lá de um roadmap das relações Brasil-China. A ideia desse livro é olhar o médio e o longo prazo, né? É a gente sair desses problemas de curto prazo, que envolvem comércio, investimentos, e olhar a perspectiva das relações Brasil-China em áreas como comércio, investimento, inovação, sustentabilidade, infraestrutura, enfim, todas as grandes áreas que a relação tem que ser aprimorada, né, e que tem desafios aí pela frente, né? Ou seja, a China vai continuar por muito tempo como o norte dos negócios do agronegócio brasileiro e de outras áreas também. O que eu acho que houve é uma mudança de geografia, sabe? A China foi um país muito importante até a Revolução Industrial Inglesa, né? Aí ela se apagou durante um século e meio, né? Enfrentou diversas dificuldades, né? Todo mundo conhece bem a história da China, mas de 1990 para frente, aliás, desde já dos anos 70, com as reformas feitas pelo Deng Xiaoping, a China ressurge. E ressurge também na agricultura, com muito menos gente do que tinha, porque teve essa migração gigantesca, campo-cidade que eu falei, e se tornou, ao mesmo tempo que ela foi crescendo inicialmente 10%, 12% ao ano, hoje em dia 6% ao ano, ela se tornou um grande mercado para todo mundo, todos os países do mundo, e particularmente para aqueles que têm bens intensivos em recursos naturais. Então, ela virou o nosso principal comprador, o nosso principal investidor, né? Mas as relações ainda são muito oportunistas, são muito curto-prazistas, né? Então, o que a gente está tentando fazer através da universidade e desse livro e de outras iniciativas, como o Centro de Inovação, é construir uma ponte mais sólida, uma ponte mais estável para dois países que dependem, talvez a maior dependência mútua que nós temos hoje no agronegócio é com a China, e a China é com o Brasil, né? Porque a gente tem uma capacidade produtiva que quase nenhum outro país tem, né? E eles não querem depender só dos Estados Unidos, quer dizer, né? Eles, mesmo que façam esse grande acordo, a China não fará isso para entregar o seu mercado de alimentos para os Estados Unidos, jamais, certo? Então, eles têm que ter um sistema mais balanceado de fornecimento. Então, eu acho que isso envolve comércio, isso envolve investimentos, isso envolve todo esse debate da sustentabilidade, que acontece aqui, mas também acontece na China. A China está com problemas gravíssimos de poluição de águas, de poluição atmosférica. Então, envolve também a questão das energias renováveis, lá dos biocombustíveis, do solar, do eólico, né? Etc. Então, eu acho que, sabe, é uma pauta riquíssima, né? Ainda há muito desconhecimento sobre China aqui no Brasil. Veja só, a gente tem muitos estudantes que saem daqui para fazer partes lá dos seus cursos fora, mas pouquíssimos estudantes vão à China, né? Agora, você vai nas universidades chinesas, você vê uma imensa quantidade de europeus, de americanos, de africanos e pouquíssimos brasileiros. Então, eu acho também que um outro ponto importante dessa aliança com a China é a gente trocar estudantes, trocar professores, né? E fazer obras em conjunto, desenvolver muito mais pesquisa, fazer livros, esse tipo de coisa, né? Os chineses estão investindo muito no Brasil, em terras e em logística. Tem gente que fica preocupada com isso. É para se preocupar, não é para se preocupar? Dá para regular, dá para ter uma boa relação com esses investidores?
Olha, na verdade é um mito que os chineses tenham feito investimentos em terras. Tá? Houve um certo temor há umas 2 décadas atrás que os chineses fossem vir aqui comprar terras e trazer milhares de chineses. Nada disso aconteceu. Os investimentos em terras foram muito reduzidos. Né? O que os chineses investiram é em originação. Né? Os chineses querem controlar as cadeias de suprimento. Na pauta sanitária aí nós temos. Não, é diferente. A sanidade, eles também têm esse problema lá na China e a peste suína ilustra muito bem esse problema, como há uns anos atrás a gripe aviária que aconteceu lá também ilustra. Esse problema é muito sério na China, da sanidade, mas quando eu falo de originação, eu estou falando o seguinte, eles não querem depender, quando vão comprar suas commodities, fora, a soja, por exemplo, mas também futuramente o milho, que vai ser mais importado, o algodão já é importado, eles querem ter controle da cadeia lá de suprimento, do chamado supply chain. Sim. Né? Portanto, as empresas chinesas hoje estão investindo no supply chain, né? Aqui no Brasil, inclusive, tá? Para fazer processamento e mandar produto para a China e também para fazer investimentos na parte lá da infraestrutura. Eles têm muito interesse na infraestrutura, já fizeram investimentos em energia elétrica, têm interesse em fazer na área de ferrovias, hidrovias, portos, etc. Né? Estão sempre presentes olhando essas oportunidades e têm adquirido usinas de processamento de cana-de-açúcar, lá de celulose, grãos e certamente vão entrar no setor de carnes também. Né? Então, eu diria assim, não é um investimento em terra, mas é um investimento no supply chain, na cadeia de suprimento, para ter maior controle dessa cadeia que até poucos anos atrás estava na mão de empresas europeias e americanas apenas. Né? E agora vamos ter empresas chinesas também. Claro, nós temos empresas aqui do Brasil, mas vamos dizer, as grandes multis eram essencialmente empresas americanas e europeias e agora teremos a grande parcela dos chineses no supply chain de agricultura. Por tudo que nós conversamos, o Brasil, para se manter na atual posição ou avançar, precisa fazer muito, investir em várias frentes para manter e crescer no agronegócio mundial. Eu acho que o desafio nosso hoje, vamos dizer, um deles, né, quer dizer, é a gente construir a competitividade de toda a cadeia produtiva, não só na propriedade rural, mas no produto chegando no mercado de destino. Né? O segundo desafio é acesso a mercados. Né? Ainda tem muito mercado fechado para a gente, não só na Ásia, né? Nós temos dificuldades também lá na Rússia, em vários países africanos. A Europa ainda é muito protegida, né? Ainda tem um monte de cotas e tarifas altas lá nos nossos produtos. Então, eu diria assim, temos que trabalhar o acesso aos nossos produtos, temos que fazer um esforço de imagem, né? Que eu falei aqui, né? Eu acho que a imagem tem que ser melhor construída lá fora e para isso teria que ter uma presença maior do setor privado, além de um apoio dos órgãos governamentais que tratam disso, como a Apex, por exemplo. Exato. Existem vários projetos do setor privado com a Apex, mas eles são muito menores do que o que eu tenho visto lá fora. Né? E, obviamente, eu acho que também tem um aspecto importante aí, que é a gente ter uma visão estratégica maior sobre a área internacional. Né? A gente tem que conseguir enxergar nesse mundo hoje, que está cada vez mais dominado pela geopolítica, né? Onde nós estamos vivendo a primeira grande guerra comercial do século XXI, tem questões críticas acontecendo lá no Oriente Médio nesse momento, né? Novos equilíbrios de forças, novos mercados consumidores, uma revolução digital chegando com força lá na agricultura. Quer dizer, dentro desse universo, qual é o nosso papel no mundo? Qual é o nosso interesse? Quais são as nossas prioridades? Né? Eu acho que tem que ser nós temos que fazer um esforço de enxergar o médio e o longo prazo, não sermos apenas oportunistas de curto prazo. Né? E isso eu acho que é um desafio para a gente. É uma coisa que os chineses fazem muito bem. Né? Os chineses
eles trabalham muito organizadamente e sempre focando no longo prazo, né? A gente tem que fazer um pouco disso aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, fico sempre à disposição dessa casa, onde eu estudei, fiz o meu curso lá de graduação e fiz boa parte lá da minha pós-graduação. Gosto muito de estar aqui hoje e espero que a cátedra também sirva para a gente fazer esse movimento de mais debate, de mais a presença lá fora, né, com eventos e permitindo que os nossos alunos também participem disso tudo através dessas novas iniciativas que estão sendo criadas. Muito obrigado.